Então, tá ok. Acho que a maioria do pessoal já me conhece, né? Quem não me conhece, deixa eu me apresentar também. Eu sou a Marina, sou enfermeira, trabalho na Coordenação de Saúde Mental do Estado. Hoje estou como coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial. E a gente trouxe uma palestrinha para vocês, falando um pouco desse livro aqui, ó, que é o Manual de Intervenções, tá? Que é um manual que o Estado criou, né? É um manual da OPAS, o Estado reproduziu esse manual, então a gente tem para mandar para os municípios, tá? É só vocês solicitarem por e-mail. É um manual por serviço de saúde, tá? E a gente vai falar um pouquinho da intervenção breve, assim, o que a gente pode fazer dentro da atenção primária à saúde, principalmente agora nos tempos de pandemia, que a gente sabe que o adoecimento de saúde mental tem sido bem grave, né? E tem sido corriqueiro, assim, tem aparecido muitos casos de adoecimento, de depressão, de transtornos ansiosos na atenção primária. Então, acho que já podemos começar, né? Que tem bastante conteúdo e não tem muito tempo. Vou compartilhar minha tela. Então, o nome da palestra é Escuta Qualificada e Intervenção Breve na PS, né? As abordagens terapêuticas para os profissionais da atenção primária à saúde. Então, primeiro, né, abordagem familiar. A orientação familiar é um dos atributos derivados da APS que coloca a família e suas relações como parte do trabalho das equipes. Acolher e atender as famílias, sem julgamento de valor, sem preconceito, é fundamental para a construção do vínculo e da confiança, e vê-las como participantes responsáveis pelo tratamento é essencial para o cuidado em saúde. Nas questões relacionadas às tragédias, que a gente pode considerar a pandemia como se fosse uma tragédia, né? É preciso lidar com os sentimentos de medo, vergonha, impotência e raiva que frequentemente estão associados a estas situações. As abordagens das famílias auxiliam na avaliação da situação de risco do adoecimento, ajuda na construção do vínculo e pode ser uma estratégia importante na elaboração do plano terapêutico. Aqui, quando a gente fala em tragédia, só para trazer para vocês, né? A primeira vez que a gente montou essa palestra para apresentação, ela foi usada no município de Saudades. Como vocês lembram, teve aquela tragédia que o menino entrou numa creche, né? Não sei se todos vão recordar desse fato. E aí foi usado porque naquele local não tinha nenhum dispositivo de saúde mental. Eles não tinham nenhum profissional de saúde mental contratado no município. Então, a gente fez esse apoio à região de saúde, né? Ao lidar com as famílias, o profissional deve deixar os familiares terem espaço para falar abertamente sobre suas expectativas e dúvidas. Inicialmente, a abordagem familiar pode ajudar a compreender os padrões de adoecimento e história familiar, ainda a compreensão por parte da equipe de saúde no momento do ciclo de vida de que a pessoa se encontra é importante na avaliação dos riscos envolvidos. O isolamento, a falta de apoio social são fatores de risco para adoecimento. A morte ou adoecimento de pessoas próximas, tais como cônjuges, também aumenta o risco de comportamento suicida, particularmente em pessoas idosas. Compreender problemas das pessoas no seu contexto de vida e incorporar a família no tratamento aponta para uma perspectiva mais complexa de intervenção que possibilita construir uma rede afetiva. É importante que a família seja atendida e acolhida pela equipe de APS. Nos casos mais complexos, é importante discutir o caso em equipe e solicitar o apoio matricial dos profissionais de saúde mental e das equipes de saúde mental do território. Então, os princípios gerais para uma boa comunicação. Dentro da atenção primária, a gente entende que às vezes a gente é sufocado pela quantidade de demandas que a gente tem no dia a dia, né? Então, a gente criou esse manual, o manual já existe da OPAS, né? Ele foi reproduzido pelo Estado, que é o MI-MGAP, Manual de Intervenções para Transtornos Mentais Neurológicos por Uso de Álcool e Outras Drogas na Rede de Atenção Básica à Saúde. Os princípios gerais. Uso de habilidades de comunicação. Então, é o primeiro princípio para um bom atendimento, né?
O uso de habilidades de comunicação efetiva permite que os profissionais de saúde ofereçam atenção de qualidade a adultos, adolescentes e crianças com condições mentais, neurológicas e por uso de substâncias. MNS. Eu vou falar bastante essa sigla aqui durante a apresentação, tá? Considere as seguintes habilidades essenciais e dicas de comunicação. Então, a primeira dica de comunicação: criar um ambiente que facilite a comunicação aberta. Reúne-se com a pessoa em um local reservado, se possível, seja acolhedor e se apresente de maneira culturalmente apropriada. Mantenha contato visual e lance mão de linguagem corporal e expressões faciais que promovam a confiança. Explique que as informações discutidas durante a consulta são sigilosas e não serão compartilhadas sem autorização prévia. Se houver algum cuidador presente, sugira uma conversa em particular com a pessoa, exceto em casos de crianças pequenas, e solicite seu consentimento para compartilhar informações clínicas. Ao entrevistar uma mulher jovem, considere fazê-la na presença de outra mulher da equipe ou do cuidador. Dica de comunicação número 2, envolva a pessoa. Inclua a pessoa e seu consentimento, cuidadores e parentes, em todos os aspectos da avaliação e do manejo, sempre que possível. Isso abrange crianças, adolescentes e idosos. A dica de comunicação 3, comece escutando. Escute ativamente, seja compreensivo e sensível, permita que a pessoa fale sem interrupções. Se a história não for clara, seja paciente e peça esclarecimentos. No caso de crianças, use uma linguagem que elas compreendam. Por exemplo, pergunte sobre seus interesses, brinquedos, amigos, escolas. Pode ser usado a linguagem com desenhos também, né? Em caso de adolescentes, indique que você compreende seus sentimentos e a situação. Quarta dica de comunicação: seja sempre amistoso, respeitoso e moralmente neutro. Seja sempre respeitoso, não julgue as pessoas com base no comportamento e na aparência. Permaneça tranquilo e seja paciente. Quinta dica: use boas habilidades de comunicação verbal. Use em linguagem simples, seja claro e conciso, faça perguntas abertas, resumindo e esclarecendo as afirmações. Resuma e repita os pontos essenciais. Permita que a pessoa faça as perguntas sobre as informações dadas. Sexta dica: responda com sensibilidade quando as pessoas contarem experiências difíceis. Exemplo: agressão sexual, violência, autoagressão. Aqui a gente pode colocar automutilação, tentativas de suicídio. Demonstre maior sensibilidade diante desses temas difíceis e lembre a pessoa de que tudo que disser a você será mantido em sigilo. Isso pode ser falado várias vezes durante o que você está ouvindo, né? Durante essa apresentação da pessoa que lhe confidencia os seus problemas. Reconheça que pode ter sido difícil para a pessoa revelar tal informação. Então, agora trabalhando um pouquinho com a terapia de resolução de problemas. Terapia de resolução de problemas é uma terapia que pode ser feita por qualquer profissional de nível superior dentro da atenção primária à saúde. Isso também pode ser usado nos CAPs, pode ser usado nos municípios que ainda mantiveram os NASFs, né? Por qualquer profissional. Frequentemente, as pessoas chegam narrando várias dificuldades nos atendimentos. Um conjunto de situações de angústias com as quais se sentem impotentes. Isso falando do próprio profissional, né? É um desafio para o profissional que acolhe a pessoa em sofrimento, ajudá-la a organizar seus pensamentos e pensar em estratégias práticas para o enfrentamento dos seus problemas. A terapia de resolução de problemas é uma intervenção desenvolvida especificamente para o cenário da atenção primária, a fim de reduzir sintomas depressivos e ansiosos, auxiliando profissionais a apoiar pessoas no enfrentamento de situações de estresse. São recomendados de 4 a 6 encontros com duração de aproximadamente 30 minutos. Teriam que ser consultas agendadas, né? Igual a gente agenda as consultas de enfermagem, por exemplo, para pré-natal, teriam que ser consultas agendadas para terapia de resolução de problemas. A terapia de resolução de problemas é uma técnica indicada quando o problema do paciente pode ser determinado de modo preciso e pode ser elaborada metas objetivas e realistas para solucionar a questão. Para usuários com transtornos de personalidade e transtornos mentais graves, esta intervenção terapêutica tende a ser pouco eficaz,
Quando ela é grave, ela deve ser mantida, deve ser enviada para um CAPS, né? Quando a gente não consegue manejar dentro da atenção primária. No município que não tem CAPS, a gente tem que ver se tem algum dispositivo de saúde mental. Se não tem nenhum dispositivo de saúde mental, talvez colocar um psicólogo, um psiquiatra ou algum outro profissional que tenha na rede que possa fazer esse tipo de atendimento. Então, antes de iniciar, explicar o método, conversar sobre a rotina de atendimentos, a frequência e a duração das sessões e estabelecer o contrato terapêutico. Isso é uma parte bem importante da terapia de resolução de problemas. Então, o primeiro passo, né? Estimulado pelo profissional, explorar o momento que a pessoa enfrenta, refletindo sobre as dificuldades que enfrenta. A pessoa, então, elabora uma lista de problemas que o incomoda, de forma clara e concreta, onde e quando ocorre, quem está envolvido neste problema, e se o problema escolhido for complexo, ele deve ser dividido em problemas menores, e em seguida o paciente deve escolher um dos problemas para solucionar. Então, o que a gente pode fazer nesse primeiro momento, né? Pegar papel e caneta, sentar junto com esse paciente e dizer: por que tu acha que tu está se sentindo ansioso? Né? Vamos pegar a questão da pandemia, que as pessoas perderam o emprego e tiveram N dificuldades. Então, por que você está se sentindo ansioso? Por que você está perdendo o seu sono? A pessoa te relata isso. Então, a gente vai começar a enumerar, escrever nessa folha, o porquê que ela está se sentindo ansiosa. Então, primeiro ponto, ela está se sentindo ansiosa porque ela gostava de frequentar a praça aos domingos para fazer exercício e hoje ela não pode mais. Ela gostava de sair para almoçar com o namorado e hoje ela não pode mais. E o terceiro problema, ela perdeu o emprego. Então, vamos enumerar esses problemas. Se os problemas são difíceis de solução, se a gente não consegue achar uma solução para eles, a gente vai dividir em pessoas, em problemas menores, né? Para a gente tentar achar uma solução. O segundo passo, estabelecendo metas realistas para a realização do problema. Então, é importante que a meta não seja imposta pelo profissional, mas que este estimule o paciente a construir uma meta que seja possível de ser implementada, questionando planos considerados inalcançáveis. Então, por exemplo, a pessoa perdeu o emprego, esse é um dos problemas dela. E aí ela diz assim, ó, não, mas se eu vender a minha casa, eu consigo me manter por um tempo. Daí a gente vai questionar a pessoa, bom, mas se tu vender a tua casa, tu vai ter que pagar aluguel. Se tu tiver que pagar aluguel, tu vai gastar todo o dinheiro da casa. Então, mostrar que essa resolução não é uma resolução realista. Mas a pessoa diz assim, ó, bom, mas eu trabalhava numa lanchonete, eu sei fazer lanche. Talvez eu possa fazer lanche em casa e talvez eu possa colocar isso fazer panfleto, distribuir nas casas, que eu posso vender esse lanche para ganhar um dinheiro. Então, essa é uma meta realista que pode ser alcançada. Então, é a gente dizer para essa pessoa, olha, isso dá para alcançar, isso não dá para alcançar. Então, estabelecer uma meta objetiva, clara e possível de ser alcançada. Metas irreais produzem frustração. Então, não permitir que as metas muito subjetivas possam ser colocadas como plano. Terceiro passo, gerando várias soluções e alternativas para o problema. Então, estimular o usuário que pense em vários tipos de solução para os problemas, sem julgamentos, mesmo que pareçam absurdos ou impossíveis. É importante que as soluções partam da pessoa. A tendência é mais soluções, mais variedade e mais qualidade de ideias surgirão. Sempre incluir as possibilidades mais extremadas de solução, dentre as alternativas, para permitir uma visualização e entendimento mais complexo. E aí, depois daquelas metas extremas, a gente vai pontuar para esse paciente que talvez essa meta não seja possível de ser alcançada, mas pelo menos ele vai ter várias hipóteses, né? O quarto passo, implementar diretrizes para a tomada de decisão. Pesar os prós e contras de cada solução, considerar a viabilidade e a capacidade de resolução do conflito,
o grau de satisfação que trará e a relação custo-benefício dessas soluções. O quinto passo, escolhendo e implementando a solução ou as soluções. As soluções construídas são relevantes e farão a pessoa atingir seu objetivo? São viáveis? O indivíduo conseguirá trilhar os passos para efetuar as ações pensadas? Dividir a ação em pequenas tarefas realistas ajuda. Escrever estas tarefas e estabelecer prazos também. Sexto passo, avaliando o resultado. Avaliar cuidadosamente as tarefas que foram combinadas. Avaliar cuidadosamente as tarefas que foram combinadas. O que deu certo? O que não deu certo? Valorizar os progressos e ganhos. Se houver dificuldade, verificar. Tarefa pouco definida, as metas pouco realistas, surgirão novos obstáculos? O paciente não cumpriu suas tarefas? Retornar para um passo anterior, se necessário, ou encerrar o processo caso tenha sido atingido o objetivo. Então, dentre os vários modelos de intervenção psicossocial, em formato breve, destaca a intervenção interpessoal como ferramenta de suporte às pessoas em situação de sofrimento mental agudo, como são os casos de risco de suicídio. A intervenção breve interpessoal tem como objetivo oferecer atenção para a remissão dos sintomas através da melhora do funcionamento interpessoal, das suas relações familiares e outros suportes sociais. É uma estratégia de cuidado estruturada, de curta duração, com foco no aqui e no agora e centralizada em uma situação problema específica ou de foco. Então, a intervenção breve segue em ciclos de 3 fases, inicial, intermediária e final, e pode ser concluída de 8 a 12 sessões através da abordagem individual, consulta com a equipe da APS ou com grupos de usuários na própria clínica da família ou dentro da APS. Então, o primeiro passo, conhecer o problema, compreendendo a situação de sofrimento, identificar os sintomas, oferecer algumas informações ao usuário, compreender como estão as relações sociais do usuário, ou seja, sua família, amigos, vizinhos e todos aqueles que a pessoa identifica como fazendo parte de sua rede. As perguntas devem ser voltadas ao entendimento do que está acontecendo com ele agora e para o histórico do seu sofrimento. Quando você começou a se sentir assim? No momento que começou a sentir assim, o que estava acontecendo na sua vida? Você se lembra ou gostaria de falar sobre alguma coisa específica que aconteceu? Para que se crie uma relação de confiança com a pessoa em sofrimento, é muito importante a postura do profissional. Ele deve mostrar empatia, escuta compreensiva e respeito ao usuário, além de apresentar postura ativa no sentido de encorajar o paciente durante todo o processo. E no caso de tragédias como a ocorrida no município de Saudades, o sofrimento das pessoas e familiares estão diretamente associados à morte de seu filho e também o quanto essa perda poderá interferir em outras relações, como, por exemplo, com o marido e com os outros filhos. Por isso, a importância de conhecer como estão as relações pessoais do paciente. Então, vocês imaginem que, tirando a relação da pandemia, imaginando numa tragédia, né, num município pequeno como Saudades, que, se eu não me engano, tem 8 mil habitantes, todas as pessoas que moram no município, elas estavam envolvidas com aquela tragédia. Elas conheciam, elas eram vizinhas, elas conheciam um menino que cometeu o crime, ou elas conheciam alguma professora, ou alguém que foi envolvido, ou alguém que fez o salvamento dessas crianças. Então, vocês entendem que é um município inteiro que adoeceu. Então, por isso que é tão importante de entender esse fluxograma que ocorre entre esses entes, né, entre essa família, entre esses usuários da atenção primária. Então, a identificação da rede social desse paciente, né? As perguntas que podem ser feitas. Conversar abertamente, você conversa abertamente de seus problemas com, e aí anota o nome dessa pessoa. Você pede ajuda a, quem é a pessoa quando você precisa, né? Você tem confiança em, pode ser um amigo, um familiar, né? Você se sente compreendido por,
E o que há de positivo e negativo nesses relacionamentos que a pessoa te citou. A partir da compreensão do contexto interpessoal do usuário, é possível definir uma situação-problema que, no geral, se caracteriza em 4 opções: o luto patológico, a transição de papéis e as disputas interpessoais ou o isolamento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas situações, né? Dessas 4 situações. Então, o luto patológico, ele é diferente do processo normal de luto. Todo mundo agora, nessa pandemia, viveu algum tipo de luto, né? Então, ele é diferente do processo normal, que é uma reação natural, que todos nós temos quando perdemos alguém importante em nossas vidas. O luto patológico, ele caracteriza-se pelo sofrimento intenso e duradouro, que não é superado naturalmente. Esse sofrimento impede a pessoa de lembrar e falar sobre seu ente querido, contar sua história anterior ao evento e traz efeitos importantes de evitação. Não aceita nada que possa recordar a pessoa e paralisa, e faz uma paralisia vital, né? Não tem energia nem vontade de empreender novos projetos de vida. A transição de papéis. Opta-se pelo foco na transição de papéis quando a situação-problema se concentra na mudança de funções e responsabilidades, como, por exemplo, uma nova condição social, viuvez ou separação, ou de saúde, doenças crônicas ou limitações físicas, ou situacionais, perda de emprego ou imigração. A transição de uma situação conhecida para outra, que impliquem perda ou restrições, podem levar as pessoas a sentimento de insatisfação, desânimo e incapacidade. Transição de papéis é um fato que aconteceu também muito nessa pandemia, porque, por exemplo, a gente pega maridos e mulheres, né, cônjuges, que só o marido trabalhava e a mulher era dona de casa. De repente, esse marido perde o emprego, fica numa situação, a família fica numa situação de vulnerabilidade, né, sem dinheiro para pagar aluguel ou coisas assim, e esse marido entra num processo depressivo, por exemplo. E a mulher se vê numa transição de papéis, tendo que assumir o papel de cuidadora, de dona do lar e de provedora, porque ela não está numa situação de depressão. Então, a gente tem visto muito nessa pandemia acontecer um adoecimento por fato dessa transição de papéis, que a pessoa não sabe bem como lidar com isso. Disputas interpessoais. Este foco está relacionado à situação de conflitos entre a pessoa e uma outra próxima e significativa. Os conflitos se apresentam de diversas formas, como os declarantes hostis e agressivos, assim como outros discretos ou sutis. As disputas interpessoais não resolvidas causam distúrbios na sua capacidade de vínculo, o que tomam as pessoas mais vulneráveis a problemas de relacionamento. Disputas interpessoais a gente pode ver dentro dos relacionamentos, né? Uma disputa mesmo entre quem comanda, como a gente pode ver em situações de chefia nas empresas, em que o funcionário apresenta um adoecimento por conta do Covid ou uma ansiedade por conta do Covid, e o chefe, o patrão, né, faz com que esse trabalhador, mesmo apresentando sintomas ou apresentando um adoecimento de ansiedade ou depressão, tenha que trabalhar, né? Então, pode gerar esse tipo de disputa. Isolamento. Esse foco prioriza as situações importantes de isolamento definido ao empobrecimento ou ausência de relações significativas, o que a gente pode usar, mesmo as pessoas que não adoeceram por Covid, nós todos tivemos que passar por um grande período aí de isolamento social, né? Dependendo das características de personalidade, algumas pessoas passam por situações repentinas ou progressivas que podem provocar conflitos e o afastamento das suas relações próximas. A sensação de incompreensão alimenta sentimentos de tristeza ou raiva, diminuindo sua capacidade de se relacionar, produzindo assim um isolamento maior ainda. Agora, na época do Covid,
o que eu tenho visto, assim, que eu observo, inclusive, nos meus amigos, inclusive comigo aconteceu, logo que acabou a pandemia, que a gente começou a sair mais de casa. Então, eu fazia o mercado por WhatsApp. O mercado chegava na porta da minha casa. Quando a pandemia acabou e nós começamos a ter as relações interpessoais, encontrar as pessoas novamente, ir em restaurante ou frequentar o mercado, que seja uma farmácia, todas as vezes que eu chegava no mercado e que eu ia para a fila do mercado, se tinha muita gente, eu começava com uma sensação de um suor, a mão ficava gelada, uma sensação de ansiedade mesmo. Por quê? Porque a gente tinha medo do vírus, a gente tinha medo de se contaminar, porque passamos ali 6 meses trancados dentro de casa, né? Então, esse isolamento, se não for cuidado, pode gerar aí, mesmo com o fim da pandemia, uma sensação de ansiedade, uma sensação depressiva, porque essa ansiedade vai provocar mais isolamento, a pessoa vai ficar mais em casa, não vai voltar a conviver com as pessoas e pode entrar aí num quadro depressivo. Mas onde se pretende chegar, né? Qual seria o objetivo de uma intervenção breve? Então, a fase intermediária. Após a compreensão da situação atual que está passando o usuário e a definição do foco como direção do cuidado, o profissional define com a pessoa uma meta de curto prazo, algo que seja significativo em termos da recuperação de sua funcionalidade interpessoal e, ao mesmo tempo, algo concreto e possível de ser alcançado. Transcurso de tempo até a intervenção. A meta pode ser, por exemplo, conseguir sair de casa para um caso de isolamento grave. Parece uma coisa muito simples, né? Mas uma pessoa que está com um transtorno de ansiedade generalizado, ela não consegue sair de casa, né? Conseguir evitar situações de conflito, quando o foco é a disputa interpessoal entre marido e mulher, ou chefia, ou algo assim. Ou retomar a pequenas atividades. Quando acompanhamos casos de pessoas em situações de intenso sofrimento, sabemos que, por vezes, realizar coisas simples demanda um esforço enorme. Por isso, as metas devem ser modestas, pequenininhas, de modo de não corrermos o risco de produzir uma sensação de impotência caso elas não sejam alcançadas. Vale destacar que a meta não é o objetivo em si da intervenção, mas uma conquista funcional importante no percurso de sua melhora. Então, a estrutura da intervenção num modelo de 12 encontros, tá? Esse é o modelo máximo. É claro que isso pode ser adaptado para até 3 encontros, até 4 encontros, né? 4 encontros é o mais interessante, porque se esse paciente precisar de algum tipo de medicação e ele tiver que ser enviado para um psiquiatra ou para um outro médico que vá lhe orientar algum tipo de medicação, essa medicação começa a fazer efeito lá pela 4ª semana, né? Então, 4 encontros para iniciar o tratamento é bem interessante, depois pode fazer só um de avaliação ou 2 para avaliação. Reconhecendo a situação de sofrimento do usuário, identificando sintomas, identificar o foco, a área problema. Então, esse é o contrato, né? Com base no foco, acompanhando o progresso do usuário, apoiando em direção à meta estabelecida. Avaliação e reconhecimento dos progressos, opção de término, outros encaminhamentos e atividades da clínica. Então, a fase final da intervenção, realiza-se a avaliação do processo em relação ao antes e depois, perguntando à pessoa como ela se viu no processo e também lembrando como se deu o momento inicial da sua evolução até o final. Então, mesmo que ela não esteja 100% bem, a gente vai mostrar que lá no início, porque vai estar tudo escritinho, anotadinho, ela estava bem pior. A meta estabelecida deve ser revisitada, de modo que os avanços conquistados durante esse percurso do usuário para seguir na sua caminhada e a atenção pode continuar em outros serviços da unidade ou com outros encaminhamentos. É normal nas intervenções breves que a pessoa lamente que o ciclo se feche, dizendo que sentirá falta, etc. Mas esse ciclo específico deve ser, de fato, encerrado. Gente, eu vou pular só um pedacinho aqui dessa parte da intervenção breve, que a gente pode voltar num outro momento, né? Os slides vão ficar todos disponíveis,
para eu mostrar para vocês um pouquinho do fluxograma que a gente também pode usar na atenção primária, que é esse livro que eu falei. A intervenção breve é para a gente começar o atendimento na atenção primária. Então, aqui são as condições do livro, tá? Dentro do livro, vocês vão encontrar esta página que vocês estão vendo. Então, essas são as manifestações mais comuns que vão estar dentro do livro. Eu trouxe para vocês para mostrar hoje a depressão, que é o que mais tem aparecido agora nessa fase pós-Covid, né? Depressão e transtornos ansiosos. Então, ela traz as manifestações mais comuns para a gente conseguir identificar. Qualquer profissional de nível superior vai conseguir identificar as intervenções. Aqui são os outros transtornos que aparecem, então demência, transtorno por uso de substâncias, autoagressão e suicídio. Aqui os quadros emergenciais que saem das intervenções e mandam esse paciente para um atendimento de urgência e emergência. Então, o livro ele é muito fácil de usar, um fluxograma muito simples. Aqui a caracterização, ele é todo dividido em cores, o livro, então vou só mostrar para vocês aqui, ó, todas as cores, né? Então, por exemplo, a depressão é o roxinho, tem todo o fluxograma roxinho, tá? Então, aqui tem a caracterização do que pode ser uma pessoa com depressão, que vai estar escrito lá no livro. Um panorama rápido para avaliação. Então, a avaliação, o manejo e o segmento são os 3 segmentos que trazem dentro desse fluxograma. A primeira é uma avaliação, se a pessoa tem depressão. A primeira pergunta, será que é uma depressão? Então, há outras explicações para os sintomas. Então, descartar condições físicas, né? Descartar história de mania prévia, mania de transtorno bipolar, descartar reações normais de uma grande perda recente. Por exemplo, teve perda de um filho ontem. Óbvio que a pessoa vai estar muito mal, né? Então, descartar uma perda recente. Avaliar se há condições MNS prioritárias, que é mental, neurológicas e por substâncias, né? Os protocolos de manejo, então, depressão, episódio depressivo em transtorno bipolar e populações especiais. As intervenções que a gente pode fazer, que daí a gente volta naquelas intervenções psicossociais, e as intervenções farmacológicas e segmento. Farmacológica, só um médico que vai poder prescrever, mas até isso esse livro vai esclarecer, porque às vezes na saúde da família, o médico lá clínico diz, eu não sei prescrever remédio psiquiátrico, e aqui estão todos os remédios psiquiátricos mais usados na atenção primária, como é a dose inicial, os sintomas que esse paciente pode ter, o resultado esperado e os efeitos colaterais. E por que ele pode ser trocado. Então, agora eu vou mostrar rapidamente para vocês o fluxograma. A primeira parte é a avaliação. Então, manifestações comuns da depressão. Múltiplos sintomas físicos persistentes sem causa evidente. Meu paciente tem? Tem. Fadiga, baixa energia, fadiga, problemas de sono. Meu paciente tem? Tem. Tristeza ou depressão de humor persistente, ansiedade, perda de interesse em prazer em atividades normalmente prazerosas. Meu paciente tem? Tem. Acredito que tem, pelo relato que ele está me passando. Então, a pessoa tem depressão? Essa é a primeira pergunta. Então, a pessoa teve pelo menos um destes sintomas, esses relacionados acima, durante no mínimo 2 semanas, humor deprimido e acentuada diminuição de interesse ou prazer nas atividades, então a gente vai só seguir o fluxograma. Ele é muito fácil de usar. Então, sim, vamos supor que meu paciente ele tem depressão e a gente vai usar ele aqui no método de fluxograma. Se o paciente, nessas 2 perguntas, a resposta é não, é improvável que seja de depressão. Vá para OUT. OUT são outras causas que também estão dentro do livro e que a gente vai conseguir identificar que intervenção a gente vai fazer. Então, continuando o fluxograma, a gente muda a página, né? A pessoa apresentou vários desses sintomas durante, no mínimo, 2 semanas. Perturbação de sono ou dormir em excesso. Alteração ou diminuição do apetite ou peso. Crença de inutilidade ou culpa excessiva. Fadiga ou perda de energia. Então, vamos lendo os sintomas. O paciente apresentou vários desses, continua aqui no fluxograma de depressão, sim. A pessoa tem dificuldade considerável no funcionamento diário, nas áreas pessoal, familiar, social, educacional e ocupacional ou em outras áreas? Sim. Então, ok, considere o diagnóstico de depressão.
Aí tem uma dica clínica. Uma pessoa com depressão pode ter sintomas psicóticos, com delírios e alucinações. Neste caso, é preciso adaptar o tratamento para a depressão. Aí consulte um especialista. Se a pessoa tiver delírios ou alucinações, a gente vai sair desse modo e vai para o modo do especialista. Há outras explicações para os sintomas, então a gente vai continuar perguntando. Ela tem desnutrição? A gente vai fazer exame físico, né? Eu não falei isso no início, tá? No começo daquela intervenção breve, tem que se fazer uma anamnese, né? Esse paciente tem que ser feito um exame físico, ver se ele não tem outras alterações, tá? Se tiver outras alterações, tratar a condição física junto com os sintomas depressivos. Então, tratamos a condição física, se ele teve, e os sintomas persistiram, sim. O paciente não tem condições físicas, é sim também, continuamos no diagnóstico de depressão. A história de mania? Não, o paciente não tem história de mania, ele não encaixou em nenhuma dessas perguntas aqui. Então, não. Houve uma grande perda nos últimos 6 meses, luto, por exemplo, agora, durante a pandemia, é bem capaz que sim, né? Se não houve, é provável que seja uma depressão, mesmo não havendo, porque ela está triste sem ter uma grande perda. Se sim, a gente vai continuar no fluxograma. Se não houve perda, é provável que seja depressão, a gente vai pular para o passo 3, que é o protocolo do atendimento, tá? Então, vamos continuar, eu vou pular já para o passo 3, porque a gente já chegou no diagnóstico de depressão, que é depressão, e a gente vai lá para o protocolo. Então, protocolo, tá? Depressão. Providencie psicoeducação para as pessoas e os cuidadores. Vocês estão vendo que tem um númerozinho aqui, ó, 2.1, 2.2, 2.3. Ele vai ensinar a fazer, o livro ensina a fazer todas essas intervenções. Quando são mulheres grávidas e lactantes, o protocolo é diferente, crianças e adolescentes também têm um protocolo diferente. Então, vamos pular aqui, vamos lá para o 2.1 para vocês verem como é que é. 2.1, psicoeducação, mensagens essenciais para pessoas ou cuidadores. Na psicoeducação, a gente volta para aquela intervenção breve que foi ensinada no começo, que a gente faz um contrato com esse paciente, marca os encontros com esse paciente, isso tudo na atenção primária à saúde. Quando é uma situação que várias pessoas da comunidade inteira estão em adoecimento por uma perda ou pela situação de vulnerabilidade mesmo que a pandemia deixou todos, a gente pode fazer essas intervenções em grupo, tá? Então, aqui ensina a fazer psicoeducação. As intervenções farmacológicas, se tiver necessidade. Então, considerar o uso de antidepressivos, e aí a gente converse com a pessoa e decidam juntos sobre a prescrição de antidepressivos, quando ela tem condições de decidir sobre isso. Se não, é sempre o cuidador ou alguém que esteja, que seja o cônjuge, um amigo, é sempre colocar alguém da confiança, que foram aquelas pessoas que a gente perguntou quem eram as pessoas de confiança lá na intervenção breve, né? Que a gente vai trazer para fazer essa autorização, quando a pessoa não tem condições de decidir por ela mesma. Os medicamentos são prescritos daí por um médico, né? Pode ser prescrito na atenção primária, e aí eu vou mostrar quais são os medicamentos. As intervenções farmacológicas, elas também vão trazer antidepressivos para as populações especiais, que os adolescentes e grávidas ou lactantes. Então, assim, ó, não tem mais a desculpa de que, às vezes, na atenção primária, eu não consigo atender um caso depressivo, né? Porque a enfermeira tem dificuldade nesse atendimento, ou o farmacêutico, ou o psicólogo, ou o médico. Esse fluxograma vai ajudar vocês nesse atendimento. Os idosos, né? Então, fala também as pessoas com doença cardiovascular e os adultos com pensamentos ou planos suicidas, que daí a gente vai para uma outra parte do livro, que é o laranjinha, que vai falar das outras intervenções. Então, só mostrando rapidamente a tabela que traz dentro do livro dos antidepressivos. Então, os antidepressivos mais comuns usados na atenção primária. Então, ó, comece com 25 ao deitar, aumente de 25 ao 50 por semana, até alcançar de 100 a 150 miligramas, máximo de 300 miligramas. Então, explica tudo. Em idoso, em adolescentes não usar, os efeitos colaterais comuns,
Isso a gente vai perguntar nos encontros da intervenção breve, se ele está sentindo algum efeito colateral, né? A gente vai explicar para ele o que ele pode sentir. E o segmento? O segmento são as consultas depois que passou da 4ª intervenção breve, que é quando o paciente já começou a sentir os efeitos do remédio, se ele está tomando remédio, ou já começou a sentir os efeitos do tratamento de intervenção breve realizado na atenção primária. Então, vai fazer essas perguntas, né? Se ainda estiver recebendo tratamento psicológico, se não tiver e não teve nenhuma melhora, considerar o encaminhamento daí para um psicólogo, se tiver na atenção primária, né? Se tiver no município. Se tiver em tratamento com antidepressivo, perguntar sobre os efeitos colaterais, se está bem, se não está. E aí, depois aí da 5ª semana, se não houve nenhum tipo de melhora, considerar a mudança do medicamento ou o encaminhamento para um profissional de referência daí. Tá? Então, aqui o fluxograma, ele continua no segmento, ele é um outro fluxograma, que é para monitoramento do tratamento, porque às vezes, se for um paciente que é bipolar, mas que não teve casos ainda de mania, por exemplo, está num sintoma depressivo, esse paciente pode desencadear um transtorno maníaco, ficar eufórico, né? Ficar com muita energia depois do uso do antidepressivo, e aí a gente tem que considerar a mudança do medicamento e um outro tipo de tratamento que vai ser para episódio maníaco, que também traz dentro do livro, tá? Revisar o tratamento. E aí eu trouxe aqui só para mostrar para vocês uma situação que é para a gente encerrar, né? Um estudo de caso de um menino de 15 anos, que isso é uma história real, tá, gente? Ele foi levado numa unidade básica de saúde pela assistência social do abrigo onde mora, solicitando um atendimento para o adolescente que encontra-se insônia há vários dias. Então, ele tinha ideias suicidas, autoagressividade, agressividade também, história de uso de cocaína, crack, maconha e LSD prévia, né? Início dos sintomas psiquiátricos nessa data aqui, de 2018. Paciente já realizou, mês 6 aqui, tá? Tem que ser um mês antes do que ele foi atendido. O paciente já realizou tratamento psiquiátrico e psicológico em Capinzal, usa medicamentos para enurese noturna e ansiedade com pouca resposta. O medicamento que está usando são esses. Não houve internação psiquiátrica prévia. Paciente reside em regime de acolhimento, né, num abrigo. Exames laboratoriais normais. Existe história familiar de transtorno psiquiátrico. Tem um irmão com deficiência neonatal moderada que apresenta surtos psicóticos. Foi ajustada a medicação, isso usando o manual e após alguns dias realizado o IPTS, o paciente teve um desentendimento, ou seja, ele foi atendido, foi colocado no manual, foi feita intervenção breve com esse paciente, e após alguns dias ele teve um desentendimento com o monitor do abrigo e fez um desenho. O desenho foi esse. Isso aqui é o desenho do paciente, tá? Esse desenho foi colocado junto no CISREG para conseguir urgência de internação desse paciente. Então, aqui o paciente, ele se desenhou, aqui está escrito legal, tá? Aqui está escrito faca, aqui cortou o braço, e aqui depois está escrito legal, depois, aí aqui é uma forca, o sangue, e aqui morreu, está escrito. Ou seja, depois que esse paciente se desentendeu com o monitor do abrigo, ele teve uma chamada, ele estava dizendo assim, gente, eu vou me matar, né? Isso aqui é um pedido de socorro. Ele mostrou o que ele queria fazer, tá? E fez um corte com faca no braço, a intenção era cortar o braço e a intenção depois era tentativa de suicídio, né? Então, o paciente ele foi encaminhado para emergência de um hospital geral, via CISREG, porque era um caso grave, não podia esperar para ir para o Géser Amarante, né? Ele ficou... ele era o 19º na fila de espera para o Géser, e aí ele ficou internado ali durante um mês, mais ou menos, e depois, quando saiu a internação no Géser, o médico clínico do Hospital Geral deu alta, desistindo, entre aspas,
da internação no Géser Amarante, mas não é que ele desistiu, é que o paciente melhorou na internação nesse caso, no hospital geral. Eles conseguiram atender e manejar esse paciente, ele voltou para o abrigo e a atenção primária à saúde continuou fazendo essa avaliação desse paciente, tá? E aqui eu trouxe um desenho só para a gente finalizar, que eu sempre trago, que toda vez que a gente tenta implementar uma coisa nova, que seria o manual, né? A gente vai encontrar todo tipo de pessoas ao nosso redor dizendo que vai dar certo, outros dizendo que não dá, outros dizendo que não dá tempo, e aqui é só para vocês entenderem. Então, aqui seríamos nós, tentando implantar uma política nova dentro de uma atenção primária à saúde, visto que a gente teve que mudar o nosso modo de atendimento por causa da Covid, né? E aqui são as pessoas, o estresse, a pressão, o azar e a preguiça, nos botando para baixo, dizendo que aquilo não vai dar certo. Então, o estresse dizendo, aperta para a direita, a pressão dizendo, ainda não apertou isso? Né? O azar dizendo, nem aperta que vai quebrar mesmo. E a preguiça dizendo, ai, deixa para depois, deixa para outro dia. Então, é para a gente não acreditar nesses colegas que não acreditam no nosso trabalho, implementar isso que os lugares que estão usando, a gente já tem a experiência de que funciona, né? O manual, ele é usado mundialmente, ele está em vários países, ele tem várias traduções, ele está disponível na página da SES para download, vocês podem baixar, tá? Aqui está o e-mail e o telefone de contato. Eu peço para vocês que se organizem com a Regional de Saúde, para que a Regional faça o levantamento dos dispositivos de atenção primária que os municípios têm, mandem para a gente a solicitação, que a gente vai separar o material e avisa o município via e-mail para vocês virem buscar esse material, tá bom? É isso, muito obrigada. Estou aberta às perguntas. Essas primeiras perguntas aqui é mais ou menos para você repetir esse teu final, né, que tu falaste aí. O Alexandre Padilha perguntou qual é o nome desse manual e como adquirir, e logo no início, acho que foi a Ana, também havia perguntado qual é o e-mail para solicitar o manual. Então, o e-mail está ali na apresentação, eu posso deixar disponível aqui. O pessoal da saúde mental também está. Então, alguém da saúde mental pode escrever no chat aí, por favor, para mim, o e-mail e o nosso telefone de contato. Mas eu peço para que vocês mandem por e-mail mesmo para a gente fazer a organização da separação, tá? Vocês mandam para a Regional de Saúde e a Regional de Saúde condensa a solicitação de vocês e manda para a gente. Certo. Aí, durante a sua apresentação, no início ali, início não, já era metade, a Ana, ela fez alguns comentários. Eu vou ler aqui os comentários dela. O ideal seria ter um profissional psicólogo em cada unidade de saúde. A odontologia é bem técnica, muitas vezes é basicamente de procedimentos curativos e fica bem difícil exercer a odontologia quando o paciente está com saúde mental, emocional abalada. Aí temos uma pergunta do Alexandre Padilha. Essa terapia de resolução de problemas pode ser feita no SF com a enfermeira ou tem que ser encaminhada à saúde mental? Essa terapia de resolução de problemas, ela é uma terapia igual esse manual, ela foi feita para atenção primária à saúde. O que a gente faz é que esse manual a gente também usa no CAPS, porque ele auxilia muitos outros profissionais, né? Ele também auxilia lá num pronto atendimento, que também tem dificuldade de atender, mas a terapia de resolução de problemas, ela é para atenção primária, não só por enfermeira, tá? Qualquer profissional que se sinta à vontade para fazer atendimento, até como citaram aqui o dentista, eu entendo que o dentista fica muito focado na resolução lá do dente que quebrou, da cárie, só que durante aquele atendimento o paciente vai relatar para ele ansiedade ou outras coisas. E aí esse próprio dentista pode iniciar uma terapia de resolução de problemas ou encaminhar para um outro profissional que consiga fazer uma agenda. Normalmente é a enfermeira que faz essa agenda. Certo. Seria bem interessante que tivesse psicólogo, né? Mas a gente não tem psicólogo na atenção primária. Dificilmente os municípios têm.
Certo, aí a Ana que complementou, e eu só antes de ler o restante do comentário dela, eu vou pedir para o pessoal ir mandando as dúvidas, as perguntas sobre o tema desta web palestra, tá? Fiquem à vontade para compartilhar com a gente ali no chat. Bom, voltando à Ana. Em tempos de pandemia, aumentou muito as urgências odontológicas e, às vezes, devido à falta de tempo para escuta qualificada, pois os procedimentos são demorados e a demanda é alta, a gente precisa pular esse passo de escuta e isso dificulta bem o trabalho, pois o paciente fica com medo, crise de ansiedade, não colabora, às vezes chora, mas a dor de dente é real. Aí por isso que ela complementa aqui dizendo, falando, né, sobre a necessidade de um psicólogo no pré-atendimento. Mas como eu já disse, né, não é a nossa realidade, principalmente nos municípios de pequeno porte. Tem municípios grandes que têm psicólogo na atenção primária. Nos municípios de pequeno porte, como eu citei ali, o município de Saudades, eles não tinham, além de não ter psicólogo, eles não tinham nenhum profissional no quadro de contrato da Secretaria de Saúde Mental. Então, é um município, se eu não me engano, de 8 mil habitantes, que não tinha nenhum profissional. Então, acaba sobrando isso para os próprios profissionais da atenção primária que tem que fazer essa demanda. Por isso que a gente está fazendo essa web, que vai ficar gravada, para vocês poderem tirar as dúvidas mesmo de como fazer essa intervenção, né? Certo. O pessoal da saúde mental que você havia pedido deixou ali registrado no nosso chat o e-mail e o telefone para contato, né, para solicitar aí o manual, o e-mail, no caso é o meio de comunicação melhor, né, mais indicado para o pessoal estar solicitando, né? Sim. Marina, se você quiser fazer um encerramento, algum comentário, reforçar algo que você tenha dito para a gente terminar a atividade, fique à vontade. Eu quero só agradecer a participação de todo mundo, né? Fico muito contente que teve bastante gente que veio assistir. E desculpem assim o atropelo, porque realmente é muito conteúdo e a gente tem pouco tempo, né? Mas os slides vão ficar todos disponíveis, a gente pode organizar também outras, né? Até já tinha conversado com o pessoal do Tele para fazer um web fórum, que é um modelo diferente, e as pessoas podem interagir durante a palestra, que daí eu acho também que fica mais dinâmico, as pessoas podem perguntar no momento da apresentação, a gente pode fazer isso com um pouco mais de tempo, e também acho que convidar todo mundo para o nosso curso da linha de cuidado, né? A gente está lançando aí a linha de cuidado em saúde mental, e quero convidar todo mundo para o curso que vai iniciar dia 29, é isso? Me ajuda? Dia 29. Mas a gente vai mandar o link, todo mundo vai receber, tá bom? E é isso. Muito obrigada, pessoal.